A análise combinatória é um ramo da matemática que envolve diferentes tipos de contagem. O primeiro deles é o princípio fundamental da contagem. Esse princípio diz que nós temos que multiplicar os fatores de probabilidade para chegar no número total de possibilidades que um evento pode ocorrer. Utilizando os algarismos 0, 1, 4, 5, 7 e 8, é possível falar quantos números com 2 algarismos? Bom, para fazer esse exemplo, nós temos que organizar a dezena e a unidade. Dezenas são apenas 5 números que podem fazer parte da dezena, já que o zero não pode. Então, 5. E da unidade, todos os 6 números podem fazer parte. Então, a gente multiplica os dois números. 5 vezes 6 é 30. Resultados são 30 possibilidades que esses números têm de formar algarismos com dois números. Bom, minha matéria é sobre fatorial. Fatorial é um número natural representado pela letra N com ponto de exclamação. A fórmula do fatorial seria N fatorial igual a N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, vezes N menos 4 e assim por diante. Agora eu vou fazer um exemplo com fatorial 6. 6 fatorial é igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 3 dá 360. Vezes 2 dá 720. E vezes 1 fica 720. 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. 3 fatorial. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. 2 fatorial. 2 vezes 1, 2. Fatorial de 1 é 1. E fatorial de 0 também será 1. Os de simplificação de fatorial. Abrimos sempre o fatorial maior, que no nosso caso é o 7. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fecha. Fatorial 4. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Observamos que temos a metade. Podemos observar que temos números iguais. Com isso, podemos cortar a parte de cima com a parte de baixo e calcular o restante. Isso tudo dará 210. Podemos fazer um processo mais acelerado também. Com fatorial 12. 12 vezes 11 vezes 10. Fecha. Sobre o 10 de baixo. Cortamos o 10 de cima com o 10 de baixo e calculamos o resto. Isso tudo dará 132. Outro exemplo do processo acelerado de fatorial é com um número menor em cima. Repetimos o número menor e simplificamos o de baixo. 8 vezes 7 vezes 6. 7. Cortamos o 6 com o 6 e ficará 56. Como em cima não temos nada, colocamos o 1. Neste exemplo, temos 2 fatoriais embaixo. Simplificamos o de cima
e repetimos o de baixo. Como nos exemplos anteriores, cortamos os números iguais. E o resto multiplicamos. 6 vezes 5, 30. Como o fatorial de 2 é 2, repetimos. 30 dividido por 2 igual a 15. Agora eu vou resolver um exercício de fatorial com letras. Abrimos o maior. E repetimos o de baixo. Como temos mesmo número, mesma letra com o mesmo sinal, podemos cortar. E o resultado vai ser o que sobrou. Esse é igual ao exemplo anterior. Abrimos o maior. E copiamos o de baixo. Como são iguais, podemos cortar. Em vez de fazer a distributiva, podemos fazer uma maneira mais simples. Multiplicamos os primeiros, que dá n ao quadrado. Somamos o 9n com 8n, que vai dar 17n. E fazemos a multiplicação de 9 com 8, que vai dar 72. Esse exemplo já é um pouquinho diferente, porque é negativo. Vamos ter que abrir o 3, porque na negatividade o 3 fica maior. Repetimos o de baixo. Como são iguais, podemos cortar. Aí a gente faz a regrinha simples. N vezes n ao quadrado, menos 3n com mais 4n, 7n. Aí multiplica 4 com 3, que dá mais 12. Bom, agora vamos falar sobre combinações simples, que é um tipo de agrupamento no estudo da análise combinatória. Só serão considerados os elementos que, no conjunto, se diferenciarem apenas pela sua natureza. Júlia dispõe de 6 frutas para preparar um suco misturando quantidades iguais de 2 dessas frutas. Qual o número máximo de sabores obtidos? A, B, C, D e F são nossas 6 frutas. Agora fazemos os agrupamentos. A com B, A com C, A com D, A com E, A com F. B com C, B com D, B com E, B com F. C com D, C com E, C com F. D com E, D com F e E, F. F já fez pares com todos, então não precisa. Encontramos aqui 5, 4, 3, 2 e 1. Agora somamos. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 1, 15. 15 possibilidades de suco com 2 pares. Helena deseja matricular-se em 3 modalidades dentre as oferecidas pela academia: musculação, jump, aeróbica, dança do ventre, dança de salão, natação e pilates. De quantas maneiras ela poderá fazer sua escolha? Na combinação simples temos uma fórmula. CNP. N fatorial, P fatorial, vezes a diferença deles. Fazemos agora então. O N é o número total dos elementos, que são 7. O P é o número de escolhas, que são 3. Substituímos aqui agora. 7 fatorial dividido pelo 3 vezes a diferença, que é 4 fatorial. Agora vamos abrir o 7. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Tudo dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial. Você deve pensar aí em casa que esse 3 vai cortar direto pelo 6. Mas não. Vamos lembrar que 3 é o fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Aqui sim agora fica 6. Esse 6 a gente vai cortar com 6 de cima. Vamos repetir aqui para ficar mais fácil.
simples assim. 7 vezes 5, 35. Serão 35 possibilidades com as modalidades da academia. Um arranjo simples são N elementos tomados P a P, onde é possível formar P elementos no conjunto N. Nunca há repetição. Essa é a fórmula usada para um arranjo simples. AN vezes P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. E N tem que ser sempre maior ou igual a P. Esse exercício nada mais é do que as possíveis combinações de dois elementos entre A, B e C. Os possíveis arranjos são: eu posso misturar A com B. Então eu tenho AB, A com C, AC, tenho B com C, BC. Mas se nós invertermos a ordem, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então podemos ter um BA, um CA e um CB. E esses são os possíveis arranjos. Minha matéria é permutação simples. São N elementos tomados de N a N sem repetição, onde cada grupo toma a totalidade de cada elemento. Quantos anagramas há na palavra enigma? Então, o total de letras do enigma são 6. Então fica P6 igual ao 6 fatorial, que fica 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 720 anagramas. Os que terminam com a letra A. Bom, o A não vai contar. O A não vai contar porque ele já está dentro. Então fica P5 igual ao 5 fatorial. Que fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fica igual a 120 anagramas. A minha matéria é permutação com elementos repetidos. A gente vai usar ela na análise combinatória quando os elementos de um problema se repetirem. A fórmula dela é P, N, aqui em cima alfa, beta, gama e por aí vai. Igual a N, que é o número de elementos, a alfa fatorial, beta fatorial e gama fatorial. Esses números gregos são só exemplos, aqui vão ir os elementos que estão sendo repetidos e pedem no problema. Exemplo: quantos anagramas tem a palavra barraca? Primeiro a gente vai contar quantas letras tem essa palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é 7. P, 7. E agora as letras que se repetem. O A se repete 3 vezes. Então vai ser P, 3. E o R que se repete 2 vezes. Nenhuma letra se repete mais vezes, então a fórmula vai ser usada assim mesmo. Vai ser 7 sobre 3 fatorial e 2 fatorial. Agora a gente vai... Agora eu podia pausar. P7 igual a 7. Esse 7 eu vou levar ele até o 3 fatorial para poder cortar com esse 3 fatorial aqui embaixo. Então vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aqui a gente vai cortar ele. Esse 2 fatorial é nada mais nada menos que 2 vezes 1, então vai ficar 2. E a gente pode cortar esse 2 com 4, porque vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 sobre dividido por 2. Então eu corto 4 com 2, que vai ficar 2. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 6 é 60. 60 vezes 7 é 420. Então, P7
920. Barraca tem 420 na dentro.